Queridos, nós estamos domingo após domingo trabalhando com os irmãos o livro de Romanos. Romanos hoje no capítulo 9, nós vimos já Romanos 1 a 8 nos últimos domingos, né? Os capítulos de 1 a 3 mostrando o pecado, capítulo 4 e 5 a redenção no Senhor Jesus. Esse pecado que atingiu a todos, existe uma solução para ele em Cristo Jesus, e o apóstolo Paulo apresenta esse livro como uma boa notícia, mostrando então todo o pecado da humanidade, e quando tudo parece perdido, o Senhor Jesus vem com a sua salvação, com a sua cruz, e nós vemos então ali a justificação, que é o ato de Deus, favorável de Deus, no qual ele declara todo e qualquer pecador justo. Romanos 6 nós vimos o que é a santificação. A nossa identificação com a obra de Cristo na cruz. Nós morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, e assim como Ele ressuscitou, andemos nós em novidade de vida. Hoje um jovem pela manhã foi batizado e ele me escreveu assim, né? Eu mandei uma palavra de incentivo, de coragem para ele. Foi meu aluno há muitos anos atrás, e eu soube do seu batismo hoje. E ele me escreveu assim: eu agora vou orar bastante para que Deus me livre do pecado. Eu escrevi para ele, Romanos 6, Jesus já te libertou do pecado. Então, ouse andar em novidade de vida, pelo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. O capítulo 7 fala da nossa luta, né? Se nós quisermos andar pela lei, nós tropeçamos, porque a lei não justifica, pelo contrário, ela só condena. Então, nós vemos ali da nossa luta também, não só contra essa lei que nos condena, mas se quisermos andar na carne, vamos tropeçar na carne também. E aí, então, o que não é santificação? Nem eu andar no esforço da lei e nem andar pela minha carne, porque ambos me condenam e eu fico em situação difícil quando eu quero tanto andar por um pelo outro. Romanos capítulo 8, que vimos aos últimos 2 domingos, nós vimos que esse capítulo maravilhoso da Bíblia começa com nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esse capítulo maravilhoso termina dizendo que nada me separa do amor de Cristo, absolutamente nada. Nada me condena, nada me separa. E ali, então, nós falamos no meio do capítulo 8, no recheio desse nada me condena, nada me separa, que a própria criação será redimida. O Senhor não só nos redimiu, mas toda a criação, toda essa secura, todas essas queimadas, toda essa poluição um dia vai sumir, porque o Senhor restaurará todas as coisas, escrito está. E nesse capítulo 8 fala que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo de Deus semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Eu lembro há muitos anos atrás, aqui hoje pela manhã, no sermão do pastor, né? Ele, nem no sermão, foi nos avisos, era um curso lá em Vila Mariana sobre superstição, né? Você é supersticioso, então participe, né? Dentro do cronograma deles lá, da cosmovisão cristã, falava lá sobre a pessoa ser supersticiosa ou não, né? E eu lembro então de um irmão aqui que se converteu aos 80 anos de idade. Quando nós colocamos um folheto debaixo da porta, ele veio conhecer Jesus. Numa aula do Marcos, ele aceitou Jesus, né? Quantos lembram aqui do irmão Rinaldo? E ele veio aqui muito feliz na primeira reunião de oração do ano. Então, o ano novo tinha sido de segunda para terça era a reunião de oração, e aí ele quis orar, e quando ele orou assim: Senhor, faça com que nós comecemos o ano de 2006 de pé direito. E aí eu lembro, né, que eu olhei assim de canto de olho, alguns irmãozinhos dando risada, né, começar o ano de pé direito. E eu fico pensando que na simplicidade dele, o Espírito Santo de Deus corrige a oração dele, dizendo: seu Reinaldo, que é um ano feliz. Então esse Deus é tão bondoso que até quando nós erramos ou achamos que oramos, né, mesmo João ali orando bem, nós sabemos que nesse momento o Espírito de Deus intercede por nós, porque não sabemos orar como convém. E hoje adentramos, então, no capítulo 9. Os capítulos 9, 10 e 11 parece uma grande lacuna, um gap, um parênteses, né, entre o capítulo 8 e o capítulo 12. Deus tratará exatamente as mesmas coisas dos capítulos 1
a 8, no capítulo 9, 10 e 11, mas em relação a Israel, com algumas menções a nós, gentios. Não podemos ignorar os capítulos 9, 10 e 11 da Bíblia. Talvez você fale, bom, isso aqui nada tem a ver comigo, e eu diria para você que tem tudo, absolutamente tudo a ver com você, tudo a ver comigo, porque está em jogo nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos a fidelidade do Deus vivo. Porque se esse Deus falhou, se esse Deus falhou com uma nação rebelde, nós, igreja, vamos conhecer um Deus falho. Agora, se Deus é fiel para com essa nação rebelde, com certeza, Ele o será a sua igreja também, porque as suas promessas estão de pé, e nós cantamos, nós lemos que as suas promessas duram para sempre. Algumas são para agora, algumas são futuras, e algumas cumprem-se diante dos nossos olhos em pleno ano de 2024. Então, convido a você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Pai, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, pedindo que o Senhor fale conosco acerca da Tua palavra. Nós precisamos de Ti, oramos, porque precisamos de Ti. Oramos, agradecemos, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém, amém. Romanos capítulo 9, então, fizemos aí a recapitulação, começa assim. Digo a verdade em Cristo, e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Nós precisamos de duas testemunhas para se certificar de uma verdade. Esse é um princípio do direito, né, Marcos? Duas testemunhas. E Paulo está dizendo assim, que ele testemunha, e com ele o Espírito Santo de Deus, a própria consciência dele. O quê? Que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo, Paulo, fariseu, da tribo de Benjamim, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, eu, Paulo, ele está dizendo assim, eu mesmo desejaria ser anátema, separado, maldito, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Para não ter dúvida, comecinho do versículo 4, são israelitas, ponto. Vamos parar um pouquinho aqui. Na história da humanidade, eu conheci duas pessoas que desejaram isso. O primeiro foi Moisés. Por amor a Israel, Moisés disse ao Senhor, me risca do teu livro. E o segundo foi Paulo, que ele desejou ser anátema, separado, consumido de tristeza, dor no coração, por amor aos israelitas. Muito forte isso. Eu conheço muitos poucos crentes que amam esse povo. Poucos. E o apóstolo Paulo, na sua tristeza, no amor que ele tem, ele diz assim, eu gostaria de ser separado por amor a eles. Eu não tenho esse amor, mas amar o povo de Israel vem do alto. Pode ter certeza disso. Por isso que nós compartilhamos o amor de Jesus com eles. E isso é forte. Eu fico pensando aqui nessas palavras de Paulo. Eu tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu desejaria ser separado de Cristo, maldito por amor a eles, meus compatriotas, segundo a carne. O meu Jesus chorou sobre Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes vos quis juntar, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o quisestes. Eu tenho certeza que meu Jesus chorou aquele dia ali por amor a eles, porque ele sabia o que ia acontecer ali com ele. O que nós vemos mais nos dias de hoje é o contrário da oração de Paulo. Basta você ligar uma televisão, abrir um jornal ou acompanhar do seu celular. Eu vejo crentes dizendo assim, ih, Deus esqueceu deles, tem mais jeito não. Essa é a oração de Paulo, gente. No mínimo,
Deveria ser a nossa. No mínimo. Desculpa, não era nem oração de Paulo, deixa eu me corrigir aqui. Era um desejo dele. Pela dor e pela tristeza. E aí ele diz assim, eles são israelitas. Pertencem-lhes à adoção. Pertencem-lhe à glória. Deles são as alianças, a lei, o culto, as promessas. Versículo 5. Deles são Abraão, Isaque e Jacó. Deles descende o Messias, ou Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito, para todos sempre. Amém. O que sobrou para mim? Toda vez que eu leio esse texto, eu sempre me pergunto, o que sobrou para mim? Porque tudo veio para eles. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, a partir do versículo 10, diz assim, ele veio para o que era seu, o mundo, e os seus não receberam. Jesus disse para uma mulher, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e não é lícito tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher então, sabendo quem estava diante dela, disse assim, mas eu sei que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ó mulher, grande é a tua fé. Eu pergunto, Deus esqueceu então? Falhou? Ou há um plano para eles? Porque hoje nós estamos usufruindo de tantas bênçãos. Nós estamos aqui nos reunindo. A banda Teens, apesar do bullying que fizeram comigo, nós louvamos aqui o Senhor juntos, cantando. Vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Eu queria que você lesse as palavras desse texto com muita honestidade. Ou pula. Porque alguns vêm e pulam essa parte. Presta atenção no que o texto está dizendo. Paulo desejou ser separado e diz que deles são a lei, a adoção, as promessas, os pactos, tudo deles, os patriarcas. E deles descende o Cristo segundo a carne. E para completar com chave de ouro, eu fico imaginando o apóstolo Paulo escrevendo essas palavras e soltando um amém bem alto. Porque ele está falando que Jesus é Deus. E aí vem a argumentação aí para nós, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato verdadeiramente israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas, ele está escrito aí, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus são propriamente os da carne. Não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Que promessa? 9. Porque a palavra da promessa é essa. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. E Sara riu. Sara na tenda deu risada, porque ela já não tinha mais o costume das mulheres. Sara já tinha passado pela menopausa, pós-pausa, tudo pausa. E aí, então, você vai ser mãe. Por que você está rindo? Acaso há algum impossível para Deus? Não, eu não ri. Riu. E o nome do menino vai ser risada, riso, Isaque. Só porque você riu. E não somente ela, versículo 10, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Lembrando que Rebeca era igualmente estéril, assim como era Sara. E Sara tinha um agravante da idade. E aí então, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já lhe fora dito a ela. Olha aí o princípio da eleição aí, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó,
porém me aborreci de Esaú. Quantos filhos teve Adão? Tem ideia? Filhos e filhas. Viveu 900 anos gerando filhos e filhas. Pergunta comum: onde Caim arrumou sua esposa? Continua lendo a Bíblia, você vai ver que ele teve filhos e filhas. E o nosso conceito de filhos e filhas é muito diferente lá daquela região, porque eles se espalhavam. Mas dentre todos os filhos de Adão, o Senhor escolhe 7. Não é interessante isso? Noé teve 3 filhos. E quando ele vai abençoar os 3 meninos, ele abençoa 100. Uma bênção especial. Ele abençoa 100. Daí vem o nome semita. E de todos os filhos, então, de 100, aquela descendência continua. Arfaxade, vem. Deus fala para o jovem Abrão: sai da sua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão tem um filho chamado Ismael. Deus abençoa Ismael. Mas tem um filho chamado Isaque, e ele diz assim: é em Isaque que será chamada a minha semente, a minha descendência. E nós vemos então aqui que quando Rebeca vai dar à luz a Esaú e a Jacó, ela escuta o Senhor dizer que o mais velho será servo do mais moço. Eu não sei se esse é o motivo, mas Rebeca tem um xodó por Jacó. Ela gosta do Jacó, homem pacato, que vivia ali perto de casa. Ele devia acordar e dizer: oi mamãe, oi meu filho. Já Isaque, peludo, gostava de caçar. Esaú gostava de caçar, era um exímio caçador. E Isaque, então, amava o preparo, a caça de Esaú. Até o dia que Esaú vem cansado, não pegou nada, bicho nenhum, aí voltou, morrendo de fome, e ali então o nosso amigo Jacó faz um guisado, um pratinho ali de lentilha, um cozido. Eu não posso dizer a marca, né, porque o culto é gravado, mas algo mais ou menos, que aquele macarrão instantâneo que você deixa 1 minuto, está pronto, e põe aquele pó, e você fala: ai que delícia, estou com fome. Se fosse nos dias de hoje, era um daquele. E aí então ele chega: eu estou morrendo de fome, meu irmão. Dá esse guisado, dá esse cozido para mim. Jacó, que nasceu segurando o pezinho do irmão. Talvez a Rebeca tenha contado: quando você nasceu, meu filho, sabe o que Deus falou para mim? Que o seu irmão ia te servir. É mesmo, mãe? Não sei se era assim, mas eu sempre olho para a Bíblia tentando imaginar. E aí ele vem cansado. Jacó fala: essa é a minha oportunidade. Você me dá o seu direito de primogenitura, você pode comer tudo. Você despreza a bênção do nosso pai, porque tinha uma bagagem espiritual grande, a bênção de primogenitura. E a Bíblia diz assim: e assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. E comeu tudo aquilo. Jacó não se esqueceu, Esaú levou a vida para lá. E na hora da bênção, que Isaac estava para morrer, ele manda chamar Esaú. Mas espera aí, o mais velho será servo do mais novo. E ele desprezou o seu direito de primogenitura. Eu queria dizer para você essa noite que muitas vezes nós desprezamos bênçãos espirituais incríveis em prol de pratinhos de guisados nesse mundo aqui. Tem gente que ama ser galardoado, premiado nesse mundo. E lá em cima, madeira, feno e palha. A Bíblia diz que o próprio Jesus abriu mão de sua glória por amor a nós. Meus queridos, não despreze a bênção que Deus tem para você em troca desse mundo. Nós não temos raízes aqui. A nossa pátria está no céu.
Ou nós, quando cantamos a plenos pulmões, Maranata, vem Senhor Jesus, ou cantamos o dia da vitória pela manhã, lá na Vila Mariana, nós jogamos palavras ao vento. E meu Jesus não mudou? Entende isso? Então olhe para ele. Jacó, apesar de toda a malandragem dele, ele queria as bênçãos celestiais. Ele queria o Deus dos seus pais. E aí então, na hora da bênção, Jacó finge que é peludo. Gente, Esaú devia ser muito peludo, porque ele pega a pele de cabra, né? Põe no braço. Sou eu, pai. O pai já estava cego, passa a mão. Olha, Tony Ramos ia ficar com inveja do Esaú. E aí então, recebe lá a bênção, como se fosse Esaú. A hora que Esaú chega, pai, trouxe aqui sua caça. Seu irmão veio aqui e roubou sua bênção. Eu não tenho outra bênção para você. A única bênção que sobra para Esaú, porque parece maldição, você vai lendo, é uma frasezinha no fim. Quando te libertar, sacudirás o jugo da tua cerviz. Ponto. Só isso. Eu fico imaginando a mágoa de Esaú. Meu pai vai morrer, eu vou matar meu irmão. Eu vou estrangular meu irmão. Eu vou pendurar meu irmão num poste, ele vai ver quem eu sou. Só que Jacó fugiu. Jacó, então, vai ser tratado por Deus na casa de Labão. Ele casou com a Raquel, igualmente estéril. Com Lia também, porque o sogro enganou. Na noite de núpcias, ele foi enganado. E Labão vai mudar o salário de Jacó muitas vezes. Muitas vezes. E Deus vai tratando com ele. Até o momento que ele vai embora. E ele tem que lutar com Deus vivo. A Bíblia diz que ele lutou com o próprio Senhor Jesus ali, que muda o nome dele. Você não vai ser mais malandro, Jacó, agora você é Israel. E o abençoou ali. E Jacó chama aquele lugar de Peniel, vi a Deus. Vi a Deus face a face. E a minha vida foi salva. Anos e anos e anos e anos e anos. Jacó fica sabendo então que Esaú está por perto com um bando dele. Ele já põe lá os camelos, já bens, tanta coisa, vai na frente, vai entregando isso para ele, que meu irmão acho que quer me matar ainda. E já tinham se passado muitos anos, até que 7 vezes Jacó se prostra diante do irmão. E ali acho que se cumpre ali, né? Sacudirás o jugo da tua cerviz. Esaú corre para o irmão, abraça e beija. E eles choram juntos. Mas Deus não retirou a sua bênção. Isso é muito forte. Vamos continuar lendo aí? Vamos mais um pouquinho? Vocês aguentam? Quem aguenta, fala amém. Amém. Vocês são muito educados, viu? Se fosse uma igreja pentecostal, ia ser assim, amém, aleluia, glória a Deus. Aí eu já ia mais 45 minutos, só num versículo. Vamos lá. Versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, aquele que desejou ser separado também, assim como Paulo. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Olha agora, isso é sério. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Tivemos uma aula aqui que eu disse que Deus é soberano sem ser tirano. Ele cumpre a sua vontade. E a linha tênue que divide a sua soberania e o que você faz, o que você bem entende fazer, a sua livre agência, não afeta em nada a soberania de Deus.
Ele é Deus. Agora, isso só é possível na pessoa de Cristo Jesus, porque tudo converge para Ele. Leia Efésios 1, você vai entender. Versículo 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados sim para a perdição, a fim de que ninguém desse conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentios. Assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu servo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. De quem ele está falando aqui? Dos gentios. A todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E de quem ele está falando aqui? Das outras ovelhas, que não são desse aprisco. A mim me convém buscá-las. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Bom, e eles? Vamos continuar lendo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É com Israel que Deus faz o que ele bem quiser. Ele, como oleiro, faz o que ele quer. Porque essa nação não foi escolhida. Ela foi criada de 3 mulheres estéreis, de 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. E quando nós entrarmos no capítulo 10, capítulo 11, você vai ver que Deus colocou essa nação no cabide, para levantar você, entre os gentios, para levantar alguns entre os judeus, porque nós pregamos para eles também, e formar um corpo mistério chamado igreja. Igreja do Senhor. Dos 2. Mas depois Deus vai tratar com eles. Deus não se esqueceu deles. Deus não anulou. Ah, não, agora acabou. Tudo de pé. Agora nós estamos vivendo a época mais privilegiada da história em que o Senhor Jesus está tratando com a sua igreja. E nunca a igreja do Senhor Jesus Cristo foi tão criança como essa geração. Nunca havia uma igreja que não conta mais com a simpatia do povo. Uma igreja muitas vezes imatura, não estou falando da IPBI, nem da Vila Mariana, onde estive de manhã, onde eu vi, o que eu vi lá me deixou muito feliz, graças a Deus. Eu estou dizendo para vocês, da igreja evangélica brasileira, muitas vezes, colocando o nome do Senhor Jesus à margem, e às vezes até na lata do lixo, infelizmente. Onde quando você diz assim, eu sou crente em Jesus, as pessoas já te olham com uma cara meia... Porque em nome de Jesus, olha, está vindo até cadeirada, gente. O negócio está feio. É um nível... A pessoa fala de Jesus, mas tem uma boca imunda. A pessoa fala de Jesus, mas parece o diabo, é uma coisa feia. E eu não estou falando da esfera política, não, estou falando de tudo. Hoje nós cantamos de manhã, né? Na multidão dos que creram, era só um, o coração e a alma. E a igreja de Jesus contava com a simpatia do povo. Eu lembro de um pastor dizendo que quando ele era jovem, já tem muitos anos isso, esse pastor já é bastante idoso, ele dizia que um dia ele teve que comprar um remédio, ele não tinha dinheiro para pagar, e ele fala, eu volto aqui e pago. E ele foi embora, levou o remédio para a esposa, dias depois ele teve o dinheiro, foi lá e pagou. Faz isso hoje, eu sou pastor, olha, eu estou ficando aqui devendo, eu sou evangélico, eu pago amanhã de jeito nenhum, meu amigo. Ou faz o Pix ou você não leva. Deus está tratando. E qual é a posição da igreja hoje? Quanta ignorância, muitas vezes espiritual, negando a Escritura, não lendo a Bíblia. Eu já vou aproveitar que eu estou lavando a roupa suja aqui, meus irmãos. Não fiquem com raiva, mas culto não é para usar celular. O pastor às vezes olha porque tem aviso, até de morte, começa o culto. Mas não é para ficar jogando joguinho, para ver se seu time ganhou ou perdeu.
Depois você vê lá o Fantástico, os gols lá, os cavalinhos, fica à vontade. Agora não, agora é adoração, gente. Por isso que ele conversou, a gente para e olha, porque você tem que ouvir a voz de Jesus, entendeu? Porque a gente tem que ficar forte para a gente ir para a rua e ganhar almas para Cristo. Porque nós cantamos, Maranata, o Senhor Jesus vem. E isso também implica em orar por eles. Porque não é fácil amar esse povo, não. E não é mesmo. É um amor que vem do alto. E se eu amo, é porque vem do alto. Se eu pego o telefone e ligo, é porque vem do alto. Se eu recebo na minha casa, é porque vem do alto. Pode ter certeza disso. Deus tem um trato com eles ainda. Mas hoje, no momento, Ele está tratando com você. Porque olha como você é privilegiado. Porque Israel falhou. Vocês vão ficar no cabide aqui, eu vou levantar um povo que não é povo. E vou chamá-los de filhos, para colocá-los em ciúmes. Eu evangelizei uma moça, agora em junho, e falei de Jesus assim, muito direto para ela. E ela falou, não acredito em Deus. Eu falei, não tem problema, Deus acredita em você. Como assim? Eu falei, porque Ele fez a promessa a Abraão, seu antepassado, dizendo que ele, enquanto ele e Deus existisse, a sua descendência iria existir, e você existe. Então você, diante de mim aqui, nessa mesa, é uma prova real de que Deus existe. Falei, pronto, fechou a porta, nunca mais vou ver. E eu disse para a Márcia, vai demorar uns 10 dias, ela vai escrever. Quer ver? Não deu outra. Oi, tudo bem? Gostei muito da nossa conversa. Falei, tá vendo? Ciúme. Você vai ver isso em Romanos 11, mais para frente. Vamos terminar? Que vocês já estão cansados, né? Vamos lá. Versículo 22, mais uma vez, a gente entra no 23. Que diremos, pois, se Deus... Não, desculpa, já passei aqui. Eu gosto de fazer do texto meu esboço, viu, gente? É por isso que eu, às vezes, me perco aqui. Olha aí, versículo 25. Chamarei meu povo, chamarei povo meu ao que não era povo, a você aí, amada que não era amada. Vós que não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Que privilégio. Você é filho de Deus. Falamos disso em Romanos 8. Né? Olha lá. Mas relativamente a Israel, ó o cabide aí. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será esquecido. Isso está escrito aí? Deus tem um plano para eles, de salvação. Para o remanescente. Mas tem. Porque o Senhor... Desculpa, eu vou ler na minha Bíblia, tá? Pode ser que na sua esteja diferente. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente. E em breve, essas palavras não são minhas. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Deus tem um plano. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé, a todos quantos creram. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, mas como de obras. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, regras e mais regras, e regras e mais regras. Tropeçaram na pedra de tropeço, que é Jesus Cristo. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e todo, ou aquele que nela crê, não será confundido. Meus irmãos, somos uma geração de gentios privilegiados. Fomos adotados como filhos, mas não se esqueça o motivo disso. Deus tem um plano. Nós vamos ver isso a semana que vem. Eu queria deixar uma máxima para você. Se tudo que Deus prometeu a Israel falhar, Ele vai falhar com você. Se tudo que Ele prometeu a Israel está de pé, pode ter certeza que Ele cumprirá todas as suas palavras, todas as suas promessas em relação a você. Se Ele não falhou com esse povo rebelde, não falhou comigo. Assim eu creio. Amém? Que Deus o abençoe, que Deus o guarde. Nós vamos orar. Deus querido, nós te louvamos, nós te adoramos pela tua fidelidade. Porque o que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor disse que era estatuto perpétuo. Pacto de sangue.
Abraão não passou. Um fogareiro e uma tocha passaram por entre as metades. Porque Abraão não poderia passar, embora as promessas tenham sido feitas a ele. Alguém eterno passa no lugar de Abraão. Porque enquanto Deus viver, as promessas estão de pé. Obrigado, Pai, porque o Senhor não falhou com a nação de Israel. Israel hoje quer viver, Senhor, apenas confiando em si, no seu potencial bélico. Mas nós oramos por esse povo, Senhor. O Senhor não se esqueceu deles. E há tanta profecia dizendo, Pai, que o remanescente será salvo. Eles vão se curvar um dia diante do próprio Senhor Jesus, dizendo a Ele: que feridas são essas nos meios das suas mãos? E chorarão por Ele amargamente, como quem chora amargamente pelo unigênito, e olharão para mim a quem traspassaram. Essas palavras estão de pé. Mas muito obrigado, Pai, porque um dia o Senhor levantou a sua igreja judaica embrionária, mas depois para todas as nações, através de Paulo, através dos apóstolos, através dos missionários, tantos quantos saíram de suas casas e nunca mais voltaram. E um dia o Evangelho chegou até mim, Senhor, até a minha família. Chegou aqui, Senhor, nesse bairro, através de muitas igrejas que já estão aqui. E lá em 2004, a nossa. Muito obrigado, porque Tu és esse Deus gracioso que nos usa, Pai, para a Tua glória. Então, Senhor, nós queremos Te pedir que o Senhor relembre em nós que Tu és fiel. O Teu propósito é fiel, a Tua soberania é justa, jamais má, mas Tu és fiel. Bendito seja o Teu nome, oramos, agradecemos, no nome querido do Senhor Jesus. Amém, Senhor.